O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas, quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, Queridos irmãos e irmãs, então hoje, com grande alegria, estamos aqui reunidos para celebrar o domingo na oitava de Natal. Sabemos que o Natal, sendo esta solenidade tão grande, um dia só se faz pouco para celebrarmos a grandiosidade desse mistério. E nessas festividades, então hoje nós, de uma forma especial, celebramos a Sagrada Família de Nazaré. Então hoje nós olhamos para este luminoso exemplo para, primeiramente, render graças a Deus por Ele ter feito uma obra tão bela como é a Sagrada Família. Mas também, junto desta obra, entendermos ali esse modelo para o qual todos nós somos convidados a caminhar. A vivência dessa santidade, a vivência dessa sacralidade que, de alguma forma, todos nós aqui precisamos viver, precisamos alcançar. Então vejam só, falar da família, falar da Sagrada Família é entender que Deus poderia ter vindo a este mundo de várias formas. Deus já poderia ter enviado o seu filho adulto. Deus é Deus, não é? Poderia muito bem
ter feito isso. Poderia ter modelado de novo no pó da terra e ter soprado sobre esse pó da terra e trazer o seu filho ao mundo, ou de outras formas, conforme o poder de Deus permitir, né? Sendo esse poder infinito. Mas ele quis nascer no seio de uma família. E como diz aquela verdade teológica, tudo o que foi assumido por Cristo foi redimido. Tudo aquilo que humanamente nosso Senhor quis viver, foi exatamente para viver todas as coisas que um ser humano vive, todas as relações, tudo aquilo que faz parte da vida humana, menos o pecado, para redimir essas relações, para redimir essa humanidade em tudo aquilo que ela significa. Ainda mais quando nós entendemos que a queda do pecado original foi uma queda, sim, de indivíduos, mas foi a queda, sobretudo, de uma família. Lá no paraíso nós tínhamos Adão e Eva, e eles formavam uma família. E por causa de um descuido familiar, por causa dessa falha, desse erro familiar, Eva, sozinha, diante do inimigo, sem a proteção do seu marido, cai nas lábias de Satanás e, de alguma forma, permite que o pecado entre no mundo. E partilha o fruto com o seu marido. E ali então a queda original de uma família. A família caiu. E aquilo que era até então um vínculo harmonioso, sim, porque Adão e Eva, que já tinham a graça santificante, viviam numa perfeita harmonia entre si, com a criação e com Deus. Não é à toa que esse momento da história é chamado de paraíso. E no entanto, por conta desse pecado, os dois começam a desarmonia. Quando Deus coloca Adão contra a parede perguntando: Adão, você comeu do fruto que eu havia proibido você de comer? Né? Sem pensar duas vezes, ele já aponta para a mulher e diz: Senhor, foi essa mulher aí que o Senhor me deu. Né? A culpa é dela. Né? O Senhor disse que me arrumou uma companheira, mas aí o Senhor me arrumou uma inimiga. Alguém que veio para bagunçar a minha vida. Os vínculos familiares ali são rompidos. E o que vai nascer dessa família? Esses dois irmãos que depois vão protagonizar uma das piores histórias da humanidade, o fratricídio. Um irmão que mata o outro irmão. E por aí, toda a degradação que os filhos de Adão e Eva vivem até os dias de hoje. Tudo começou com uma bagunça na família. Tudo começou com essa queda familiar. E Deus, que veio para redimir a tudo, Jesus quis, o Pai quis que o seu filho nascesse no seio de uma família para começar a salvação onde a salvação havia sido perdida. E ali então, ele preparando Maria e José na santidade, fazendo com que os dois estivessem casados. Foi nesse ambiente de santidade então, que o Verbo de Deus se faz carne. Ali, nesta família, diante de um homem obediente e temente a Deus, no seio de uma virgem imaculada, que o Filho de Deus se faz homem. E é interessante nós notarmos as características então desta família. Vejam só, a Sagrada Família de Nazaré é chamada santa, primeiramente porque a vida dos três são vidas apontadas, decididas a viver para Deus. Não existe no coração dos três, em nenhum momento, qualquer sombra, qualquer tentativa de viver fora dos planos de Deus, fora daquilo que é a meta, a razão, a finalidade para a qual Deus criou cada um deles.
Existe no coração dos três essa decisão pessoal de querer ser de Deus. A Sagrada Escritura chama São José de justo, um homem justo, um homem temente a Deus, que mesmo diante do grande mistério da sua esposa estar grávida e ele saber que ele não era o pai, esse homem reza, esse homem vai procurar em Deus a resposta e no meio do seu sono encontra, através da palavra do anjo, aquilo que atormentara o seu coração, a resposta, né, para essa tormenta que ele vivia. E decide então acolher Maria como sua esposa, a Virgem de Nazaré, dizendo sim à palavra de Deus e entendendo que ao dizer sim, provavelmente ela seria alvo daquilo que a lei de então propunha. Mesmo assim, ela, confiando e entregando a sua vida para Deus, diz o seu sim. Diz o seu sim à maternidade divina e diz o seu sim a todas as consequências que essa maternidade lhe traria. Nós temos, obviamente, o Verbo, que diante do Pai diz: eis que vem o Senhor com prazer fazer a vontade do Pai. Os três corações decididos a viver a vontade de Deus. Para que sejamos santos como família, em cada membro dessa família precisa haver essa decisão. Nós sabemos que o ambiente sempre influencia aquilo que serão nossas decisões. Mas no fundo, cada um é responsável por aquilo que quer para a própria vida. Então, a primeira convocação hoje que Deus nos faz é a convocação de querermos viver para Ele, de sermos dele, de decidir fazer com que a nossa vida seja um perfeito louvor e ação de graças ao próprio Deus, por uma vida obediente aos seus mandamentos, por uma vida de oração, por uma vida de conversão, por uma vida que de fato agrade o coração do nosso Pai do céu. E juntamente com isso, entender qual é o nosso papel dentro dessa família. Vejam só, o evangelho de hoje narra aquele episódio em que Herodes, querendo matar o menino, faz com que São José seja alertado. São José recebe a missão de levar Maria e Jesus para o Egito. A Sagrada Família é santa, mas eles não deixaram de passar pelas dificuldades. São José poderia ter dito muito bem: bom, quer matar o menino? Bom, o filho não é meu, então, né? Mas não. São José, ele assume o seu papel de pai. É interessante porque dos três, São José é o menos santo, né? Se a gente for colocar numa escala de santidade. Mas o anjo falou para ele, porque era o papel dele, era a missão dele: José, levanta-te, pega o menino com a mãe dele e foge para o Egito. E foge. Você, mas eu sou o menor? É, você. Mas como que vai ser? Você, levanta e vai. São José, sem pestanejar, se levanta e assume o seu papel de pai, de protetor, de guardião da sua esposa e do seu filho. E mesmo saber todas as respostas das perguntas que provavelmente tomaram o seu coração nessa hora, obediente a Deus, ele se levanta e vai, sem saber como seria no Egito. Mas é meu papel cuidar da minha família. Ele se levanta e vai. Nós temos a Virgem Maria, nossa mãe, que poderia, como seria até natural, mas como assim a gente vai para o Egito, a gente já está longe de casa? Como é que vai ser isso? De onde você tirou isso, José? Nós não vemos na Sagrada Escritura nenhuma oposição da Virgem.
porque ela entende também o seu papel. Ela sabe qual é o lugar dela dentro da Sagrada Família. E sabe que o seu marido é temente a Deus, é obediente a Deus e não tomaria uma decisão fora dessa vontade. E ela se entrega. E o menino Jesus, como criança, obediente, abandonado aos cuidados dos dois. Cada um dos três sabia qual era o seu papel. Não é à toa que misticamente chamam a Sagrada Família de a Trindade, a Santíssima Trindade dessa terra. Porque existia uma perfeita comunhão de amor, onde cada um sabia qual era o seu papel, o que cada um precisava fazer. E cada um abraçou isso com uma decisão firme de cumprir os planos de Deus até o fim. Nesse sentido, a Sagrada Família nos convoca. Nos convoca. Como eu disse, primeiramente, para apontarmos a nossa vida para Deus. Se você está aqui e ainda não decidiu isso, hoje é dia. Hoje é dia de dizer, eu quero viver para Deus em todas as coisas da minha vida. Mas o modo como você vai viver isso depende da sua vocação. Você é pai, esposo? Muito bem. Para de se revoltar contra aquilo que são as demandas de pai e esposo. Ah, mas eu não queria que fosse desse jeito. O problema é seu, né? Está acontecendo desse jeito. Abraça do jeito que está acontecendo e seja de Deus nessas circunstâncias, amando e se entregando pela sua família, com todo o seu coração, entendendo a sua santidade depende disso. A sua santidade depende de passar pelo que você está passando com um coração virtuoso, com um coração firme. Se você é mãe, é esposa, a mesma coisa. A mesma coisa. Para de se revoltar contra a sua maternidade, a sua esponsalidade. Assuma o seu papel de mulher. Assuma o seu papel dentro desta família. De ser aquela que no coração desta casa faz com que o amor, a concórdia se deem da melhor forma possível. Seja fiel àquilo que é a sua maternidade. Como diz o poema, a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Do jeito que as crianças são educadas, sobretudo ali pelo papel da mãe, pela presença da mãe, ela está forjando pessoas que um dia irão crescer e irão governar esse mundo. Entenda qual é o seu papel. Entenda aquilo que Deus quer de você. E se você é filho, assuma o seu papel de filho. Para de querer ser pai dos seus pais. Para de querer ser mãe dos seus pais. Você não é isso. Você não é isso. Assuma. Jesus assumiu e foi obediente. Obediente a Maria, a José. Teve que aprender com os seus pais muitas coisas. Aquilo que era o conhecimento possível, de ser adquirido pelo sentido, Jesus teve que aprender. Como toda criança tem que aprender. E se submetia, e se dobrava, e obedecia, e seguia. E não queria ser pai de Maria e José. Obedecia. E se de alguma forma a sua família está ferida, de alguma forma ferida neste mundo, vai entendendo o que significa aquilo que Deus espera de você no meio dessa ferida.
Dizer, Padre, o meu pai deixou a nossa família, agora somos só nós e mamãe. Pois é, se existe essa ferida, entenda, no meio dessa sua vivência, qual é o seu papel no meio da sua família ferida. Abraça isso e viva isso com intensidade e com amor. Hoje, diante deste exemplo luminoso, gente, vamos entender, Jesus assumiu a sua família. E é bonito que ele não teve vergonha, né? Deus não teve vergonha, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, de listar o nome de todos os antepassados de São José. E naqueles antepassados, ali nós lemos o nome de pessoas que não eram tão virtuosas, nome de pessoas que não eram tão santas. Havia prostituta, havia ali pessoas desonestas, havia adúlteros, havia um bando de gente que não tinha uma vida ordenada, e Deus não teve medo de colocar lá como a árvore genealógica daquilo que seria a família do seu filho. Como que Jesus dizendo, né? Eu estou assumindo a minha família e eu não tenho vergonha de dizer os nomes, nem de esconder, não tenho vergonha de mostrar aquilo que era a vida deles. São meus. E se são meus, eu vim para morrer por eles. E ponto final. Tenhamos medo de assumir aquilo que é nosso. Tenhamos medo de assumir a nossa família e de lutar por ela na fidelidade daquilo que Deus espera de nós nessa terra. Pela nossa oração, pelo nosso testemunho, pela nossa presença, pela nossa insistência, pelo nosso acompanhamento à distância que seja. Abracemos aquilo que é nosso e permitamos que através de nós, Cristo mesmo venha brilhar nos nossos corações. Louvemos hoje a Sagrada Família de Nazaré. Nós também queremos ser parte desta família. Nós também queremos pertencer ao núcleo desta família. E, querendo isso, peçamos a Deus a graça de viver isso também na nossa casa. Oxalá nossas casas sejam também sinal da Trindade. Uma comunhão de pessoas que se amam profundamente, porque amam a Deus, que tem Jesus no seu centro e que entendem a sua entrega, o que é que Deus espera de mim dentro desta comunhão de pessoas. Que Ele nos ajude, como eu disse, a pararmos de rejeitar e de reclamar daquilo que é nosso e de abraçar as coisas como são, para que pela potência do amor que Jesus dá aos nossos corações neste Natal, nós sejamos instrumentos de transformação na vida dessas pessoas e na nossa própria vida. Ele que vem até nós no altar, vem também ao coração das nossas famílias, para nos ajudar a vivermos já essa comunhão perfeita de amor naquilo que são as lutas, as batalhas que vivenciaremos nessa terra até o dia em que definitivamente poderemos, junto com a Sagrada Família, entrar na comunhão definitiva com a Santíssima Trindade e assim, juntos, como comunidade e família que somos, cantar as misericórdias de Deus por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.